Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos a respeito do cultivo em vaso. O canal também tenta ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe o vídeo, clique também no sininho, assim vocês vão receber notificações dos próximos vídeos, que ajuda muito o nosso canal. Hoje iremos responder as perguntas da semana. São 5 perguntas, tá? Bem interessantes que a gente escolheu aqui. Vamos responder uma por uma. Fique até o final desse vídeo que vamos apresentar as soluções para esses problemas, tá? E muitas informações interessantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Aproveito esse vídeo também para fazer o convite, tá? Para que vocês participem o Simpósio Brasileiro, tá, de Cultivo de Orquídeas, que será totalmente virtual, sede em Presidente Prudente, na Universidade UniOeste. Para quem gosta de orquídeas, tá certo? Vai ser um prato cheio. A inscrição custa somente R$15, tá certo? Faça a sua inscrição, participe. Eu vou ser um dos palestrantes. Vocês que estão chegando agora, tem alguma dúvida, tá? Perguntem, enviem as suas perguntas, as suas sugestões aqui neste canal, que a gente vai passar as respostas ou pelo vídeo ou diretamente aí pelo YouTube, tá certo? A primeira pergunta da Flávia, tá? Ela comenta o seguinte: todas as plantas suculentas que ela compra pelo correio acabam morrendo. O que eu faço? A gente vai responder a sua pergunta, mas essa pergunta merece sim um vídeo completo. Aqui eu vou falar rapidamente, tá certo? Para você tentar salvar suas plantas em si, né? Nessa situação. Mas depois eu irei fazer um vídeo completo sobre esse assunto, que é bem interessante. Muitas vezes, tá, o correio acaba demorando no transporte. Nem sempre esses materiais são acondicionados em condições ideais. Elas acabam se estressando, tá certo, nesse deslocamento. A gente precisa trabalhar com essas plantas estressadas, não como as outras plantas, tá, que vêm em vaso. Você vai ter que fazer um tratamento diferenciado com relação a essas plantas. Ambiente que venta muito, ambiente de muita claridade, tá certo? Excesso de iluminação, ok? Substrato salino, excesso de adubo, ok? Excesso de água ou falta de água, todos esses fatores podem acrescentar mais ainda no estresse das suas plantas. O nosso projeto, tá? Nós que adquirimos muitas plantas de outros estados, de produtores, a gente ganha muita planta para pesquisa, tá certo? Nós temos um setor, tá, do nosso projeto onde onde as plantas não sofrem interferência brusca de ventos, excesso de luz, tá? Então a área normalmente é mais sombreado, tá? E normalmente nós utilizamos os substratos mais adequados para esta situação.
que são substrato de baixa salinidade, né? Substrato estéril, tá? Como a gente fala aqui em todos os vídeos. E também você pode sim adubar as plantas estressadas, mas tá? Coloque o adubo que saliniza menos, como é o caso, por exemplo, do bocashi e também dos adubos de lenta liberação, mas sempre coloque numa dosagem pequena. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Segunda pergunta é bem interessante também. A pessoa me pergunta, né, quanto tempo deixa o substrato na garrafa PET no sol. Normalmente vai depender muito da localidade onde você está. No sertão você pode deixar por 7 dias, já é suficiente, o seu substrato está esterilizado. O recomendado é deixar pelo menos de 25 a 30 dias, tá? Dias com sol pleno, tá certo? Se ficar nublado ou chover num dia, não tem problema nenhum, tá? Você acrescenta um dia a mais, você tá entendendo? Se durante 30 dias, tá? 3 dias choveu, ok? Não teve sol pleno, você acrescenta mais 3, então deixa-se 33 dias. Assim você vai conseguir esterilizar muito bem o seu substrato. A terceira pergunta, a Elza, sua pergunta sobre fungos. A planta está com vários fungos, né? E ela pergunta o que fazer. Essa pergunta é muito complicada, porque eu já vi plantas, tá certo, com manchas que não eram fungos, tá certo, eram algas, ou manchas nas folhas que na verdade não é ocasionado, tá, pelos fungos, tá certo. Então a gente pode ter várias situações de manchas nas folhas. Eu irei fazer um vídeo posterior sobre esse assunto para que as pessoas consigam visualizar o que pode ter, o que possa estar acontecendo com as plantas, tá certo? No caso de fungos, principalmente essas que causam doenças, tá? Essa parte da planta, tá? Com a infecção do fungo patógeno ou causadora de doença, ela vai estar se necrosando, tá certo? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre alguns fungos. Se você puder assistir, seria bem interessante. Mas eu irei fazer outros vídeos também. A quarta pergunta, a Elza me pergunta, né, se o bocashi seco tem o mesmo efeito do bocashi úmido. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Mas eu vou deixar aqui uma resposta, porque muita gente nova entrando nesse canal, né? Então eu vou passar aqui algumas informações rápidas, mas por favor veja o vídeo sobre esse item. São vários vídeos sobre bocachis que eu já fiz. Se você puder assistir todas, seria interessante. Não conheço todos os bocachis que estão no mercado, já são bastante, né? Minha experiência, eu vou falar sobre a minha experiência com relação às duas. Eu trabalhei muito tempo com bocashi seco e o bocashi úmido, ok? Normalmente, o bocashi seco que o pessoal trabalha, normalmente, tá? Não é todos, elas são produzidas de uma forma chamada aeróbica. Então, elas são, na verdade, produzidas, tá certo? A pleno ar, né? Ela não é produzida em compartimento, tá certo? E existe o bocashi úmido, que ela é, na verdade, obtida a partir de fermentação. Ou seja, elas são produzidas, tá, em tambores, ok? Ou seja, normalmente se ausenta o ar, tá? Se tira o oxigênio nesse sistema, tá? São dois processos bem diferentes, tá? E vou falar para você o resultado quando eu comecei a utilizar o bocashi úmido. As nossas orquídeas, os nossos antúrios,
principalmente aí também o lírio da paz, que nós trabalhamos muito, elas tiveram um incremento muito maior comparativamente ao bocashi seco. Não que o bocashi seco seja ruim, não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que nós tivemos um incremento em termos de matéria fresca muito maior com o uso do bocashi pastoso, bocashi úmido. Eu estou publicando o trabalho numa revista científica, provavelmente sai nesse mês de março, ok? Eu irei aqui comentar no vídeo, tá? O seu resultado, principalmente com relação ao adubo pastoso, o adubo úmido. Ela realmente parece ter um efeito superior ao efeito do bocashi seco. Mas precisamos ter mais pesquisas com relação a esse assunto. A quinta pergunta, tá certo? Me perguntam, não são, são várias pessoas que já me perguntaram isso, se as algas marinhas, tá? Como adubo, elas realmente têm um efeito positivo. Eu uso um produto à base de algas marinhas, inclusive é uma linha de pesquisas que a gente está conduzindo e realmente ela tem muito efeito, tá certo? Não exatamente como adubo, mas como um agente biocontrolador de várias situações. E nesse caso, ela incrementa, né, uma situação, por exemplo, de defesa ou de resistência a diversos fatores, por exemplo, frio, salinidade, até ataques de doenças, tá certo? Então, existem essas linhas de trabalho que eu vou comentar aqui mais à frente, ok? Se esse produto à base de algas marinhas que você tem falado, ela está registrado no Ministério da Agricultura, provavelmente esse produto vai ter efeito sim, tá certo? É como eu sempre falo, existem dezenas, centenas, até milhares de produtos no mercado, né? Então a gente precisa principalmente ver se esse produto está registrado, principalmente aí no Ministério da Agricultura, ok? E aí você fazer o teste com as suas plantas. Eu não conheço todos os produtos que existem no mercado e muito menos eu não consegui fazer trabalhos, né, básicos com todas as plantas que a gente acaba ganhando de doação, né, para as nossas pesquisas. Vocês viram que essas perguntas são bem interessantes, bem inusitadas, né? Por isso que a gente faz esse vídeo semanal das perguntas e respostas, tá certo? Então, eu aguardo a sua dúvida, a sua pergunta e a sua sugestão, tá? Para a gente confeccionar o nosso vídeo aqui. Como em todos os vídeos, a gente tem solicitado o seu apoio, principalmente para as entidades filantrópicas que muito depende da gente. A entidade Torres de Melo, eles acolhem, tá? Principalmente aí adultos, né? Os velhinhos, mais os velhinhos abandonados nas ruas. Eles dão todo o apoio à estada, alimentação, o vestuário. Se vocês puderem, ajude essa entidade, tá? Que muito está precisando do apoio da gente. Ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.